Mateus 5, 38 a 48. A justiça do cristão. Não vingança e amor ativo. As duas antíteses finais levam-nos ao ponto mais alto do Sermão do Monte, pelo qual ele tem sido mais admirado e, ao mesmo tempo, objeto da maior indignação. Trata-se da atitude de amor total que Cristo manda que demonstremos ao perverso, versículo 39, e aos nossos inimigos, versículo 44. Em nenhum outro ponto o sermão é mais desafiador do que neste. Em nenhum outro ponto a nitidez da contracultura cristã é mais óbvia. Em lugar nenhum nossa necessidade do poder do Espírito Santo, cujo primeiro fruto é o amor, é mais constrangedora. 1. A atitude passiva e sem vingança. Versículos 38 a 42. Ouvistes que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. O extrato dos ensinamentos orais dos rabinos, que Jesus citou, vem direto da lei mosaica. Ao examiná-lo, precisamos lembrar que a lei de Moisés era um código civil, além de moral. Por exemplo, Êxodo 20 contém os 10 mandamentos, a destilação da lei moral. Êxodo 21 a 23, por outro lado, contém uma série de ordenanças, nas quais os padrões dos 10 mandamentos são aplicados à vida da jovem nação. Uma grande variedade de casos legais é apresentada, com ênfase sobre prejuízos causados a pessoas e propriedades. É no decorrer dessa legislação que aparecem as palavras: se homens brigarem, se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. War 2, capítulo 8, 6. O contexto torna claro que, sem dúvida alguma, esta era uma instrução para os juízes de Israel. Na verdade, eles são mencionados em Deuteronômio 19:17. É uma expressão da lex talionis, o princípio de uma retribuição exata, cujo propósito era estabelecer o fundamento da justiça, especificando o castigo que o culpado merecia e limitar a compensação da sua vítima a um equivalente exato e não mais. Assim, tinha o duplo efeito de caracterizar a justiça e refrear a vingança. Também proibia que membros de famílias inimigas tomassem a lei em suas próprias mãos para atos de vingança. Semelhantemente, na lei islâmica, a lex talionis especificava o máximo castigo admissível. Este era administrado literalmente, e ainda é, por exemplo, na Arábia Saudita, a não ser que a pessoa ferida desistisse de cobrar a penalidade, ou que seus herdeiros, em caso de assassinato, preferissem o dinheiro de sangue. É quase que certo que, no tempo de Jesus, a retaliação literal pelos prejuízos já fora substituída pela prática legal judaica das penalidades em dinheiro ou custos. Já temos evidência disso muito mais cedo. Os versículos logo após a lex talionis, em Êxodo, decretam que, se um homem ferir seu escravo de modo a lhe destruir o olho ou quebrar-lhe um dente, em lugar de perder o seu próprio olho ou dente, o que ele bem mereceria, mas que não representaria compensação alguma para o escravo incapacitado, deveria perder o seu escravo, deixá-lo ir forro pelo seu olho ou dente. Êxodo 21, 26 e 27. Podemos ter toda a certeza de que, em outros casos, esta penalidade não era fisicamente executada, exceto no caso do homicídio, vida por vida, sendo convertida em pagamento de prejuízos. Mas os escribas e fariseus evidentemente estendiam este princípio da justa retribuição dos tribunais legais, aos quais pertencia, para o reino dos relacionamentos pessoais, ao qual não pertencia. Tentavam usá-lo para a justificação de vingança pessoal, embora a lei o proibisse explicitamente. Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Levítico 19:18. Assim,
Este excelente, ainda que severo princípio de retribuição judicial estava sendo utilizado com desculpa exatamente para aquilo que devia abolir, isto é, a vingança pessoal. John W. Verman, Christ and the Bible, Tyndale Press, 1972, página 35. Em sua resposta, Jesus não contradisse o princípio da retribuição, pois é um princípio verdadeiro e justo. Mais tarde, no sermão, ele mesmo o expôs da seguinte maneira: Não julgueis, para que não sejais julgados. 7.1. E todos os seus ensinamentos sobre a terrível realidade do juízo divino no último dia repousam sobre o mesmo princípio fundamental. O que Jesus afirmou na antítese era, antes, que este princípio, embora pertença aos tribunais legais e ao juízo de Deus, não é aplicável aos nossos relacionamentos pessoais. Estes têm de se basear no amor, não na justiça. Nosso dever para com os indivíduos que nos prejudicam não é a vingança, mas a aceitação da injustiça. Versículo 39. Mas qual é exatamente o significado desse chamamento à não resistência? O verbo grego antistemi é explícito, é resistir, opor-se, enfrentar ou indispor-se com alguém ou com alguma coisa. Portanto, a quem ou a quem somos proibidos de resistir? Talvez outros usos do verbo no Novo Testamento nos ajudem a formar o contexto do nosso pensamento. De acordo com seu principal uso negativo, não devemos acima de tudo resistir a Deus, à sua vontade, à sua verdade ou à sua autoridade. Quanto a resistir à sua vontade, conforme Romanos 9:19, sua verdade, 2 Timóteo 3:8, 4:15, Lucas 21:15, Atos 6:10 e 13:8, e sua autoridade delegada ao Estado, Romanos 13:2. Entretanto, constantemente somos instados a resistir ao diabo. O apóstolo Paulo, Pedro e Tiago nos dizem que nos oponhamos àquele que é o maligno por excelência e a todos os poderes do mal que estão à sua disposição. Efésios 6:13, 1 Pedro 5:9, Tiago 4:7. Então, como é possível que Jesus nos tenha mandado não resistir ao perverso? Não podemos absolutamente interpretar este mandamento como um convite a transigir com o pecado ou com Satanás? A primeira pista para a compreensão correta deste seu ensinamento é reconhecer que as palavras topeniero ou perverso aqui são masculinas e não neutras. Não estamos proibidos de resistir ao mal propriamente dito, ao mal abstrato, ao maligno, que significa o diabo, mas à pessoa má ou os que fazem mal a você. Jesus não nega que a pessoa é má. Ele não nos pede que imaginemos que essa pessoa seja diferente do que é, nem que fechemos os olhos ao seu mau comportamento. O que ele não nos permite é a vingança. As 4 mini-ilustrações que se seguem, todas se aplicam ao princípio da não retaliação cristã e indicam até onde deve ir. São pequenos vívidos camafeus extraídos de diferentes situações da vida. Cada um deles apresenta uma pessoa. No contexto, uma pessoa que, sob um certo aspecto, é perversa, que procura nos fazer o mal, uma nos batendo na face, outra levando-nos às barras da justiça, a terceira recrutando nossos serviços compulsoriamente e a quarta pedindo-nos dinheiro. Todos têm um toque muito atual, exceto o terceiro, que parece um pouquinho arcaico. O verbo traduzido para obrigar, angareusei, de origem persa, foi usado por Joseph, referindo-se ao transporte compulsório da bagagem militar. Além, página 54. Poderia ser aplicado hoje a qualquer forma de serviço ao qual fôssemos recrutados e não voluntários. Em cada uma das 4 situações, Jesus disse: nosso dever cristão é abster-nos tão completamente da vingança que até permitamos a pessoa perversa dobrar a injúria. Vamos dizer logo de início, não obstante nosso grande desconforto, que haverá ocasiões em que não poderemos nos esquivar desta exigência e teremos de obedecê-la literalmente. Pode parecer fantástica a ideia de oferecermos a face esquerda a alguém que já nos tenha batido na direita, especialmente quando nos lembramos de que bater na face direita, com as costas da mão, continua sendo, ainda hoje, no Oriente,
um golpe insultuoso, e que Jesus provavelmente tinha em mente não um insulto comum, mas um golpe insultuoso bastante específico, o golpe desferido contra os discípulos de Jesus na qualidade de heréticos. Jeremias, páginas 27 e 28. Mas esse é o padrão que Jesus exige, e é o padrão que ele mesmo cumpriu. As Escrituras do Velho Testamento disseram sobre ele: ofereci as costas aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o meu rosto dos que me afrontavam e me cuspiam. E na ocasião do acontecimento, primeiro a polícia judia cuspiu nele, vendou-lhe os olhos e bateu-lhe no rosto. E então os soldados romanos fizeram o mesmo. Coroaram-no com espinhos, vestiram-no com um manto imperial, colocaram em sua mão um cetro de cana, zombaram dele. Salve, rei dos judeus! Ajoelharam-se diante dele, em reverência zombeteira, cuspiram-lhe no rosto e bateram-lhe com as mãos. Isaías 56, Marcos 14:65, 15, 16 a 20. E Jesus, com a infinita dignidade do autocontrole e do amor, permaneceu calado. Demonstrou sua total recusa em vingar-se, permitindo que continuassem naquela zombaria cruel por quanto tempo quisessem. Mas ainda, antes de nos apressarmos em fugir ao desafio do seu ensino e comportamento, declarando-os como um mero idealismo impraticável, precisamos lembrar que Jesus chamou os seus discípulos para o que Bonhoeffer intitulou de comunhão da cruz, uma participação visível da cruz. Página 84. Foi assim que Pedro o expressou: Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Pois ele, quando ultrajado, não revida com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. 1 Pedro 2, 21 a 23. No dizer impressionante de Spurgeon, nós temos de ser como a bigorna quando homens perversos são martelos. Página 30. Sim, mas uma bigorna é uma coisa e um capacho é outra. As ilustrações de Jesus e seu exemplo pessoal não se referem ao covarde que não oferece resistência. Ele mesmo desafiou o principal dos sacerdotes, quando foi por este interrogado na corte. João 18, 19 a 23. Antes, referem-se ao homem forte, cujo controle de si mesmo, cujo amor aos outros é tão poderoso que rejeita absolutamente qualquer forma concebível de retaliação. Mas ainda, por mais conscientes que estejamos em nossa determinação de não fugir às implicações do ensinamento de Jesus, não podemos aceitar os 4 pequenos camafeus como literalismo inexpressivo, sem imaginação, em parte porque não foram apresentados como regulamentos detalhados, mas como ilustrações de um princípio, e em parte porque devem ser aceitos em apoio ao princípio que pretendem ilustrar. Esse princípio é o amor altruísta de uma pessoa que, quando ferida, recusa-se a satisfazer o seu ego através da vingança, mas contempla o supremo bem-estar da outra pessoa e da sociedade e determina reagir de acordo. Certamente jamais revidará, pagando o mal com o mal, pois está totalmente liberta da animosidade pessoal. Pelo contrário, procura pagar o mal com o bem. Por isso está pronta a dar o máximo de seu corpo, de suas roupas, de seu trabalho, de seu dinheiro, até onde estes dons forem requisitados pelo amor. Portanto, o único limite para a generosidade cristã é o limite estabelecido pelo próprio amor. Por exemplo, o apóstolo Paulo resistiu, a mesma palavra grega, certa vez, ao apóstolo Pedro face a face. O comportamento de Pedro fora errado, mau. Ele fugira da confraternização com os irmãos gentios, contradizendo, assim, o Evangelho. Será que Paulo se deixou por vencido e deixou que Pedro escapasse impune? Não. Opôs-se publicamente, repreendendo-o e denunciando a atitude de Pedro. E acho que temos de defender a atitude de Paulo como verdadeira expressão de amor, pois, de um lado, não havia qualquer animosidade pessoal para com Pedro. Ele não o espiçaçou, nem o insultou, nem o machucou. Enquanto que, por outro lado, havia um grande amor pelos cristãos gentios, a quem Pedro desrespeitara, e um grande amor pelo Evangelho que Pedro negara.
Gálatas 2, de 11 a 14. Do mesmo modo, as ilustrações de Cristo não devem ser tomadas como carta patente de algum tirano, desordeiro, mendigo ou assassino inescrupuloso. Seu propósito foi proibir a vingança, não incentivar a injustiça, a desonestidade ou vício. Como podem aqueles que procuram, com prioridade suprema, a expansão do reino justo de Deus, contribuir ao mesmo tempo para a expansão da injustiça? O verdadeiro amor, que tanto se importa com o indivíduo como com a sociedade, age para deter o mal e promover o bem. E a ordem de Cristo foi um preceito de amor, não de insensatez. Glover, página 55. Ele não ensina a irresponsabilidade que incentiva o mal, mas a paciência que renuncia à vingança. A autêntica não resistência cristã é a não retaliação. As familiares palavras da R.C., não resistais ao mal, têm sido aceitas por alguns como base para um pacifismo inflexível, com a proibição do uso da força em toda e qualquer situação. Um dos exemplos mais absurdos disto é o santo louco que Lutero descreveu, que deixava que os piolhos o beliscassem, recusando-se a matá-lo, com base nesse texto, declarando que tinha de sofrer e que não podia resistir ao mal. Página 110. Um exemplo mais respeitável, embora também extremo, foi Leon Tolstói, o reformador social e notável novelista russo do século XIX. Em sua obra O que eu creio, 1884, ele descreve como, num período de profunda perplexidade pessoal sobre o significado da vida, ficou sozinho com meu coração e o livro misterioso. Enquanto lia e relia o Sermão do Monte, subitamente compreendi o que antes não compreendia e o que, segundo sua opinião, toda a Igreja não havia entendido durante 1800 anos. Compreendi que Cristo diz exatamente o que declara, particularmente na ordem, não resistais ao mal. Estas palavras, entendidas corretamente, foram para mim uma verdadeira chave para tudo o mais. Tolstói, páginas 315 a 319. No segundo capítulo, O Mandamento da Não Resistência, ele interpreta as palavras de Jesus como proibição a toda violência física contra pessoas e instituições. É impossível confessar, ao mesmo tempo, que Cristo é Deus, cujo ensinamento básico é a não resistência ao mal, e, conscientemente e calmamente, trabalhar para o estabelecimento da propriedade, dos tribunais legais, do governo e das forças armadas. Página 323. E outra vez, Cristo proíbe completamente a instituição humana de qualquer tribunal legal, porque estes tribunais resistem ao mal e até mesmo retribuem o mal com o mal. Página 331. Os mesmos princípios se aplicam, diz ele, à polícia e ao exército. Quando os mandamentos de Cristo forem finalmente obedecidos, todos os homens serão irmãos, e todos estarão em paz uns com os outros. Então o reino de Deus terá chegado. Página 406. Quando, no último capítulo, tenta defender-se da acusação de ingenuidade porque os inimigos virão e, se não os enfrentarmos, eles nos matarão, ele mesmo contradiz sua cândida, na verdade equivocada doutrina de que os seres humanos são basicamente sensatos e afáveis. Até os chamados criminosos e ladrões amam o bem e odeiam o mal como eu. E quando eles perceberem, através do ensino e das atitudes dos verdadeiros cristãos, que os não violentos dedicam suas vidas ao serviço dos outros, nenhum homem será tão insensato a ponto de privar de comida ou matar aqueles que lhe servem. Páginas 535 a 536. Um homem que foi profundamente influenciado pelas obras de Tolstói foi Gandhi. Já em criança, aprendera a doutrina do Ahimsa, a abstenção de prejudicar aos outros. Mas, depois, como jovem, leu em Londres pela primeira vez o Bhagavad Gita e o Sermão do Monte. Foi esse sermão que me fez estimar tanto a Jesus. E depois, na África do Sul, O Reino de Deus está em vós, de Tolstói. Quando retornou à Índia, cerca de 10 anos mais tarde,
estava resolvido a pôr em prática as ideias deste último. Falando francamente, sua política não foi nem resistência passiva, que ele considerava negativa demais, nem desobediência civil, que era muito desafiante, mas satyagraha, ou a força da verdade, a tentativa de vencer os seus oponentes pelo poder da verdade e, pelo exemplo do sofrimento voluntariamente suportado. Sua teoria aproximava-se muito da anarquia. O Estado representa violências numa forma concentrada e organizada. No Estado perfeito, que ele imaginava, embora existisse polícia, esta raramente usaria da força. O castigo acabaria, as prisões seriam transformadas em escolas e o litígio seria substituído pela arbitragem. A maior parte das citações foram extraídas de Gandhi de George Woodstock, Fontana, Modern Masters, 1972. É impossível não admirar a humildade e a sinceridade de propósito de Gandhi, mas a sua política tem de ser considerada irrealista. Ele disse que resistiria aos invasores japoneses, se viessem, com uma brigada de paz, mas a sua declaração jamais precisou ser posta à prova. Ele insistia com os judeus que oferecessem uma resistência não violenta a Hitler, mas estes não o atenderam. Em julho de 1940, enviou um apelo a todos os ingleses para uma cessação de hostilidades, no qual declarava: "Tenho praticado, com precisão científica, a não violência e suas possibilidades por um período ininterrupto de mais de 50 anos. Eu a tenho aplicado em todos os aspectos da vida doméstica, vida institucional, vida econômica e vida política. Não conheço um só caso no qual tenha fracassado." O texto de Reuter do apelo de Gandhi foi citado em Charles Haven, de F. W. Dillstone, Hodder, 1975, páginas 230 e seguintes. Mas o seu apelo caiu em ouvidos moucos. Jacques Ellul fez um perceptivo comentário, dizendo que um fator essencial para o sucesso de Gandhi foi o povo com que estava envolvido. De um lado estavam os hindus, um povo moldado por séculos de preocupação com a santidade e a espiritualidade. Um povo capaz de entender de maneira única a sua mensagem e aceitá-la. E do outro lado, os ingleses, que oficialmente se declaravam uma nação cristã, que não podia permanecer insensível à pregação da não-violência de Gandhi. Mas coloquem Gandhi na Rússia de 1925 ou na Alemanha de 1933. A solução teria sido simples. Depois de alguns poucos dias, ele teria sido preso e ninguém mais ouviria falar dele. Violence, de Jacques Ellul, SCM, 1970, página 15. Nossa principal divergência com Tolstói e Gandhi, entretanto, não se deve ao fato de seus pontos de vista serem irrealistas, mas de não serem bíblicos. Não podemos aceitar a ordem de Jesus, não resistais ao mal, como proibição absoluta contra o uso de toda a força, incluindo a polícia, a não ser que estejamos preparados para dizer que a Bíblia se contradiz e que os apóstolos interpretaram mal a Jesus. O Novo Testamento ensina que o Estado é uma instituição divina, comissionada, através de suas autoridades executivas, para punir o malfeitor, isto é, resistir ao mal, a ponto de fazê-lo pagar a penalidade pelo mal cometido e recompensar aqueles que fazem o bem. Romanos 13, 1 em diante. Esta verdade revelada não pode ser distorcida, entretanto, para justificar a violência institucionalizada de um regime opressor. Longe disso. Na verdade, o mesmo Estado, o Império Romano, em que Romanos 13 é chamado de ministro de Deus, tendo autoridade dada por Deus, foi descrito em Apocalipse 13 como aliado do diabo, empunhando a autoridade deste. Mas estes dois aspectos do Estado complementam-se mutuamente, não são contraditórios. O fato de o Estado ter sido instituído por Deus não o preserva do abuso do poder e de tornar-se instrumento de Satanás. Nem a verdade histórica de que o Estado tem às vezes perseguido homens bons altera a verdade bíblica de que a sua verdadeira função é punir os homens maus. E quando o Estado exerce a sua autoridade,
concedida por Deus para punir, é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Romanos 13, 4. Como pode este princípio ser aplicado à guerra? Nenhuma resposta astuta ou fácil a favor ou contra a guerra parece possível, embora todos os cristãos certamente concordem que, por sua própria natureza, a guerra é horrível e brutalizante. Naturalmente, também um conceito de guerra justa, desenvolvido por Tomás de Aquino, uma guerra cuja causa, métodos e resultados devem ser justos, dificilmente se relaciona com o mundo moderno. Não obstante, gostaria de argumentar, por um lado, que a guerra não pode ser absolutamente repudiada com base no não resistais ao mal, assim como não podemos acabar com a polícia e as cadeias, e, por outro lado, que a sua única justificativa, do ponto de vista bíblico, seria como uma espécie de ação policial em escala maior. Além disso, é da essência da ação policial ser discriminatória, prender malfeitores específicos a fim de lhes fazer justiça. É porque grande parte da ação bélica moderna se desvia muito desses pontos, quer na definição dos malfeitores ou na punição do mal, que as consciências cristãs revoltam-se contra ela. Certamente, os horrores indiscriminados da guerra atômica, levando os inocentes de roldão junto com os culpados, bastariam para condená-la totalmente. O ponto que estou examinando é que os deveres e as funções do Estado são totalmente diferentes daqueles do indivíduo. A responsabilidade individual para com o malfeitor foi estipulada pelo apóstolo Paulo no final de Romanos 12. Não torneis a ninguém mal por mal, certamente um eco de não resistais ao perverso. Esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Não vos vingueis, a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque, fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, isto é, envergonhando-o, farás que se arrependa. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, 17 a 21. Veremos que Paulo proíbe a prática da vingança, não porque seja errada em si mesma, mas porque é prerrogativa de Deus, não do homem. A mim me pertence a vingança, diz o Senhor. O seu propósito é expressar a ira ou a vingança, agora através dos tribunais legais, como Paulo prossegue escrevendo em Romanos 13, e finalmente no dia do juízo. Esta diferença das funções dadas por Deus aos dois ministros de Deus, o Estado para punir o malfeitor e o cristão para não pagar o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem, provoca fatalmente uma dolorosa tensão em todos nós, especialmente porque todos nós, em diferentes graus, somos indivíduos e cidadãos do Estado e, portanto, participamos de ambas as funções. Por exemplo, se minha casa for assaltada uma noite e eu pegar o ladrão, tenho a obrigação de fazê-lo sentar-se e lhe dar alguma coisa para comer e beber, mas, ao mesmo tempo, tenho de telefonar à polícia. Lutero explicou essa tensão fazendo uma distinção útil entre a nossa pessoa e o nosso ofício. Fazia parte do seu ensinamento sobre os dois reinos, o qual foi, entretanto, criticado de maneira justa. Ele o extraiu do texto: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Lutero viu nessas palavras uma dupla existência, um reino divino e espiritual, o reino de Deus, e um reino secular e temporal, o reino do mundo, ou do imperador. No primeiro, que ele também chamou de o reino à mão direita de Deus, o cristão vive como pessoa. No segundo, o reino à esquerda de Deus, o cristão ocupa um ofício qualquer, como pai, patrão, príncipe ou juiz. É preciso não confundir os dois, escreveu Lutero, a pessoa e seu ofício, página 83. Eis aqui parte de como interpretou na prática essas duas colocações feitas a ordem de não resistir ao mal. Um cristão vive simultaneamente como cristão para com todos,
pessoalmente sofrendo toda sorte de coisas no mundo, e, na qualidade de pessoa secular, mantendo, usando e executando todas as funções necessárias exigidas pela lei de seu país ou cidade. Um cristão não deve resistir ao mal, mas dentro dos limites de seu ofício como pessoa secular, deve opor-se a todo mal. Resumindo, a regra no reino de Cristo é tolerar tudo, perdoar e recompensar o mal com o bem. Por outro lado, no reino do imperador, não deve haver tolerância para com a injustiça, mas, antes, defesa contra o mal e castigo para o mesmo, de acordo com as exigências do ofício ou a posição de cada pessoa. Cristo não disse: jamais alguém deve resistir ao mal, pois solaparia completamente todo o governo e toda a autoridade. Mas ele disse: vocês não o farão. Páginas 113 a 114. A diferença precisa que Lutero fez entre os dois reinos foi certamente exagerada. É difícil fugir ao sentimento, escreve Harvey MacArthur, que este seu ensinamento concede à esfera secular uma autonomia a qual não tem direito. Página 135. Ele chegou ao ponto de dizer ao cristão que, no reino secular, você não tem de consultar a Cristo qual é o seu dever, pois é o imperador que lhe diz. Mas as Escrituras não nos permitem colocar os dois reinos um contra o outro, num contraste desses, como se a Igreja fosse esfera de Cristo, governada pelo amor, e o Estado do imperador fosse governado pela justiça. Jesus Cristo tem autoridade universal, e nenhuma esfera pode ser excluída do seu governo. Mas ainda, a administração da justiça pelo Estado precisa ser temperada com amor, enquanto que, na Igreja, o amor precisa, às vezes, ser expresso em termos de disciplina. O próprio Jesus falou da necessidade dolorosa de excluir um transgressor obstinado e não arrependido. Não obstante, acho que a distinção que Lutero fez entre a pessoa e o ofício, ou, como diríamos, entre o indivíduo e a instituição, procede. O cristão tem de sentir-se totalmente livre do desejo de vingança, não só na ação, mas também no seu coração. Mas, na posição de oficial do Estado da Igreja, poderá receber a autoridade de Deus para resistir ao mal e puni-lo. Para resumir o ensinamento desta antítese, Jesus não proibiu a administração da justiça, mas antes proibiu-nos de tomar a lei em nossas próprias mãos. Olho por olho é o princípio de justiça que pertence aos tribunais legais. Na vida pessoal, devemos nos livrar não só de toda a retaliação em palavras e atos, mas também de toda animosidade de espírito. Podemos e devemos entregar nossa causa ao juiz bom e justo, como o próprio Jesus fez. 1 Pedro 2:23. Mas não devemos procurar nem desejar qualquer vingança pessoal. Não devemos retribuir o mal, mas suportá-lo e, assim, vencer o mal com o bem. Portanto, a ordem de Jesus de não resistir ao mal não deveria ser usada para justificar uma fraqueza de caráter, uma transigência moral ou uma anarquia política, ou até mesmo o pacifismo total. Pelo contrário, o que Jesus exige aqui de todos os seus discípulos é uma atitude pessoal para com os malfeitores, que seja fruto da misericórdia, não da justiça, que renuncie à retaliação a ponto de expor-se a custosos sofrimentos futuros, que jamais seja governada pelo desejo de causar o mal, mas sempre com a determinação de servir e proporcionar o mais alto bem. Não conheço ninguém que tenha expressado isso em termos modernos mais relevantes do que Martin Luther King, que aprendeu tanto de Gandhi quanto este de Tolstói, embora ele entendesse os ensinamentos de Jesus melhor do que aqueles. Não temos dúvidas quanto aos sofrimentos injustos que Luther King teve de suportar. O Dr. Benjamin Mays fez uma lista deles no seu funeral. Se algum homem conheceu o significado do sofrimento, este foi King. A sua casa foi bombardeada. Viveu, durante 13 anos, dia após dia, sob constantes ameaças de morte. Foi maliciosamente acusado de ser comunista. Foi falsamente acusado de ser um hipócrita. Foi esfaqueado por um membro de sua própria raça. Foi esmurrado no vestíbulo de um hotel. Foi preso mais de 20 vezes.
Uma vez foi profundamente magoado porque os seus amigos o traíram. E não obstante, este homem não guardava amargura em seu coração, nem rancor em sua alma, espírito de vingança em sua mente. E ele andou por este mundo pregando a não violência e o poder redentor do amor. My Life with Martin Luther King Jr., de Coretta Scott King, Hodder e Stoughton, 1970, páginas 365 a 369. Um dos mais comoventes sermões, baseados em Mateus 5, 43 a 45, intitulava-se Amando os seus inimigos, e foi escrito numa cadeia da Geórgia. Lutando com as perguntas por que e como os cristãos devem amar, descreveu como o ódio multiplica o ódio em uma espiral descendente de violência, o que é exatamente tão perigoso para a pessoa que odeia como para a sua vítima. Mas, acima de tudo, o amor é a única força capaz de transformar o inimigo em um amigo, pois tem o poder criativo e redentor. Ele prosseguiu aplicando o seu tema à crise racial nos Estados Unidos. Por mais de 3 séculos, os negros americanos sofreram opressão, frustração e discriminação. Mas Martin Luther King e seus amigos estavam determinados a enfrentar o ódio com amor. Então, ganhariam não somente a liberdade, como também seus próprios opressores. E a nossa vitória será uma vitória dupla. Strength to Love, 1963, Fontana, 1969, páginas 47 a 55. 2. Amor ativo, versículos 43 a 48. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Já vimos como é gritante a distorção da lei, feita com a instrução: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, considerando-se o que omite e o que acrescenta ao mandamento. Deliberadamente, estreita tanto o padrão do amor, deixando de fora as palavras cruciais, como a ti mesmo, que elevam imensamente o padrão, quanto os destinatários deste amor, qualificando a categoria de próximo com a exclusão específica dos inimigos e acrescentando a ordem de odiá-los. Digo que a perversão é gritante, porque lhe falta qualquer justificativa, apesar de os rabinos a defenderem com interpretação legítima. Eles apegavam-se ao contexto imediato da inconveniente ordem de amar o próximo, destacando que Levítico 19 dirigia-se a toda a congregação do povo de Israel. São instruções para os israelitas sobre seus deveres para com seus pais e, de maneira mais ampla, para com seus próximos e seus irmãos. Não deviam oprimi-los nem roubá-los, qualquer que fosse a sua posição social. Não aborrecerás a teu irmão do teu íntimo. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículos 17 e 18. Era bastante fácil para a casuística ética, consciente ou inconscientemente ansiosa em aliviar o peso deste mandamento, torcê-lo para a sua própria conveniência. Meu próximo, argumentavam, é alguém do meu próprio povo, um companheiro judeu de minha própria parentela, que pertence ao meu povo e à minha religião. A lei nada diz sobre estrangeiros ou inimigos. Portanto, considerando que o mandamento é de amar apenas o meu próximo, posso aceitar como permissão, até mesmo injunção, odiar o meu inimigo, pois ele não é meu próximo para que eu o ame. O raciocínio é bastante razoável para convencer aqueles que querem ser convencidos e para confirmá-los em seu próprio preconceito racial. Mas é uma racionalização e bastante especiosa. Eles evidentemente ignoravam a instrução anterior, dada no mesmo capítulo, de deixar as pingaduras dos campos e das vinhas para o natural e para o forasteiro, que não era judeu
mas um estrangeiro residente, bem como a declaração inequívoca contra a discriminação racial no final do capítulo. Como o natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-los-eis como a vós mesmos. Versículo 34. Do mesmo modo, a mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Êxodo 12:49. Eles também faziam olhos cegos para os outros mandamentos que regulavam a sua conduta para com os inimigos. Por exemplo, se encontrardes o boi do teu inimigo, ou o seu jumento desgarrado, lhe reconduzirás. Se vires prostrado debaixo de sua carga o jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Êxodo 23, 4 e 5. Instruções quase idênticas foram dadas em relação ao boi ou ao jumento de um irmão. Deuteronômio 22, de 1 a 4. Indicando que as exigências do amor eram as mesmas para com os animais que pertenciam ao irmão ou a um inimigo. Os rabinos também deviam saber muito bem os ensinamentos dos provérbios, que o apóstolo Paulo citaria mais tarde como ilustração de como vencer o mal ao invés de se vingar. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Provérbios 25, 21 e conforme Romanos 12, 20. Não deixa de ser verdade que os escribas e fariseus podem ter acrescido, como se fosse concessão bíblica, o ódio aos inimigos, por causa das guerras dos israelitas contra os cananeus ou devido aos salmos imprecatórios. Mas, nesse caso, entenderam mal tanto as guerras como os salmos. Os cananeus eram, segundo o estudo moderno sobre o Oriente Próximo, povos totalmente corruptos na religião e na cultura. Tão nojentas eram suas abomináveis práticas que foi dito que a própria terra vomitou os seus moradores. Na verdade, se Israel seguisse os costumes deles, partilharia do seu destino, conforme Levítico 18, 25, 28, 20 a 22. As guerras de Israel, escreveu Bonhoeffer, são as únicas guerras santas da história. Eram as guerras de Deus contra o mundo da idolatria. Esta inimizade Jesus não a condena, pois que, com ela, condenaria toda a história de Deus com seu povo. Antes, Jesus confirma a antiga aliança. Já não pode mais haver guerras santas. Página 85. Quanto aos salmos imprecatórios, neles o salmista fala não com alguma animosidade pessoal, mas como representante do povo escolhido de Deus, Israel, considerando os ímpios como inimigos de Deus e como seus próprios inimigos apenas por ter identificado completamente com a causa de Deus. Ele os odeia porque ama Deus e está tão confiante que este ódio é um ódio perfeito que invoca a Deus no próximo instante para que sonde o seu coração, para que o esquadrinhe examine os seus pensamentos, a fim de ver se há neles alguma coisa má. Salmos 139, 19 a 24. Porque não podemos facilmente aspirar a algo assim é uma indicação não de nossa espiritualidade, mas de nossa falta dela, não de nosso amor superior pelos homens, mas de nosso amor inferior a Deus. Na verdade, de nossa incapacidade de odiar os maus com um ódio que é perfeito e não pessoal. A verdade é que os homens deveriam construir o objeto do nosso amor e do nosso ódio ao mesmo tempo, pois são, simultaneamente, objeto do amor e do ódio de Deus, embora o seu ódio seja expresso como ira. Amá-los é desejar ardentemente que se arrependam e creiam para serem salvos. Odiá-los é desejar, com idêntico ardor, que incorram no juízo divino se, obstinadamente, se recusarem a arrepender-se e crer. Você já orou alguma vez pela salvação de homens perversos? Por exemplo, de homens que blasfemam contra Deus ou que exploram os seus companheiros como se estes fossem animais, pedindo que, se recusarem a salvação, o juízo de Deus recaia sobre eles? Eu já. É uma expressão natural de nossa fé em Deus, de que Ele é o Deus da salvação e do juízo, e que nós desejamos que sua vontade perfeita se faça. Portanto, existe algo assim como o ódio perfeito, exatamente como existe algo assim como a ira justa. Mas é o ódio contra os inimigos de Deus, não os nossos próprios.
É totalmente livre de qualquer malevolência, rancor e espírito de vingança, e é ateado exclusivamente pelo amor, a honra e glória de Deus. Encontra expressão na oração dos mártires por causa da palavra de Deus e do seu testemunho. Apocalipse 6:10. E será expresso no último dia por todo o grupo do povo redimido de Deus que, vendo o juízo divino recair sobre os maus, vai concordar com sua justiça perfeita e exclamará em uníssono: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Amém. Aleluia. Apocalipse 19, 1, 3 e 4. Certamente teremos de concordar que o ódio assim puro, contra o mal e contra os homens perversos, isenta de qualquer traço de malícia pessoal, não concedida aos rabinos qualquer justificativa possível para modificar a ordem divina de amar os nossos próximos, transformando-a em permissão de também odiar aqueles que nos odeiam, os nossos inimigos pessoais. As palavras, e odiarás o teu inimigo, foram um acréscimo parasita. Spurgeon, página 31. À lei de Deus. Eram completamente estranhos àquela passagem. Deus não ensinou ao seu povo um padrão duplo de moral, um para o próximo e outro para o inimigo. Assim, Jesus contestou aquela adição como grosseira distorção da lei, que era: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Versículo 44. Pois o nosso próximo, como ele mais tarde exemplificou tão claramente na parábola do bom samaritano, Lucas 10, 29 a 37, não é necessariamente um membro de nossa própria raça, classe social ou religião. Pode até nem ter qualquer ligação conosco. Pode ser nosso inimigo, que está à nossa procura com um punhal ou com uma arma de fogo. Nosso próximo, no vocabulário de Deus, inclui o nosso inimigo. O que o faz ser nosso próximo é simplesmente o fato de ser um ser humano em necessidade, da qual tenhamos tomado conhecimento, estando em nós a possibilidade de aliviá-la de alguma forma. Qual é, então, a nossa obrigação para com o nosso próximo, seja amigo ou inimigo? Temos de amá-lo, mas ainda, se acrescentarmos as cláusulas da narrativa do Sermão do Monte em Lucas, o nosso amor por ele será expresso em atos, palavras e orações. Primeiro, nossos atos. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Amai os vossos inimigos, fazei o bem. Lucas 6, 27 a 35. Os praticantes do bem, filantropos, são desprezados no mundo de hoje e, para se dizer a verdade, mesmo sendo a filantropia obrigatória e condescendente, ela não é o que Jesus quis dizer com fazer o bem. O que ele quis dizer é que o verdadeiro amor não é tanto um sentimento, mas antes um trabalho prático, humilde, sacrificial. Conforme Dostoiévski disse, o amor em ação é muito mais fatal do que o amor em sonhos. Nosso inimigo está procurando nos fazer mal. Nós temos de procurar o bem dele, pois é assim que Deus nos tem tratado. Foi, enquanto ainda éramos inimigos, que Cristo morreu por nós para nos reconciliar com Deus. Romanos 5:10. Se ele se deu pelos seus inimigos, nós temos de nos dar pelos nossos. As palavras também podem expressar o nosso amor. Palavras dirigidas diretamente aos nossos inimigos e palavras dirigidas a Deus em benefício deles. Bendizei os que vos maldizem. Mesmo que eles invoquem o desastre e a catástrofe sobre as nossas cabeças, expressando em palavras o seu desejo de nos ver cair, devemos retribuir, invocando as bênçãos do céu sobre eles, declarando em palavras que só lhes desejamos o bem. Finalmente, dirigimos nossas palavras a Deus. Ambos os evangelistas registraram essa ordem de Jesus. Orai pelos que vos perseguem. Mateus 5:44, Lucas 6:28. Crisóstomo viu esta responsabilidade de orar por nossos inimigos como o ápice do autocontrole. Página 281. Na verdade, quando voltamos os olhos para as exigências destas duas últimas antíteses, vemos 9 degraus ascendentes, com a intercessão no alto. Primeiro, não devemos tomar qualquer iniciativa perversa. Segundo,
não devemos nos vincar do mal. Terceiro, temos de ficar quietos. E quarto, temos de sofrer a injustiça. Quinto, temos de conceder ao malfeitor mais do que ele exige. Sexto, não devemos odiá-lo, mas, degrau 7 e 8, devemos amá-lo e lhe fazer o bem. Como nosso nono dever, temos de suplicar a Deus em benefício dele. Páginas 276 e seguintes. Os comentaristas modernos também têm considerado tal intercessão como o auge do amor cristão. Isto é o máximo, escreveu Bonhoeffer. Na oração, colocamos-nos ao lado do inimigo. Estamos com ele, junto dele, por ele diante de Deus. Página 86. Mais ainda, se a oração intercessória for uma expressão do nosso amor, desenvolverá ainda mais esse amor. É impossível orar por alguém sem amar essa pessoa, e é impossível continuar orando por ela sem descobrir que nosso amor está crescendo e amadurecendo. Não devemos, portanto, esperar para orar pelo inimigo até que ele desperte algum amor em nosso coração. Devemos começar a orar por ele antes de tomarmos consciência de que o amamos, e descobriremos que o nosso amor está começando a brotar e depois a florir. Parece que Jesus orou por seus atormentadores enquanto os cravos de ferro estavam sendo introduzidos em suas mãos e pés. Realmente, o tempo imperfeito sugere que ele continuou orando, repetindo sua súplica. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Se a cruel tortura da crucificação não pôde silenciar a oração de Nosso Senhor pelos seus inimigos, que dor, orgulho, preconceito ou preguiça poderia justificar o nosso silêncio? Sinto que neste capítulo estou citando Bonhoeffer mais do que qualquer outro comentarista. Suponho que isso se deva ao fato de que, apesar de ter escrito antes do começo da guerra, ele percebeu para onde o nazismo caminhava e nós sabemos qual foi o destino do seu testemunho cristão. Ele citou um certo A.F.C. Wilmar, de 1880, mas suas palavras soavam tão proféticas quanto as do próprio Bonhoeffer. Os mandamentos do amor ao próximo e da renúncia à vingança ficarão bem evidentes na luta divina que está iminente. Todo aquele que confessar o nome do Deus vivo será excluído da sociedade por causa desta confissão. Será perseguido de cidade em cidade. Será agredido fisicamente, maltratado e eventualmente assassinado. Está iminente uma perseguição geral aos cristãos. Tempos virão em que elevaremos nossas mãos em oração. Será a oração do amor mais íntimo para com estes perdidos que nos cercam e nos olham com ódio, com as mãos já erguidas para o golpe de misericórdia. A igreja que de fato aguarda o Senhor, que compreende os sinais decisivos dos tempos, há de lançar-se à oração do amor com todas as suas forças da alma, com todas as forças conjugadas de sua vida santificada. Páginas 87 e seguintes. Tendo mostrado que o nosso amor pelos nossos inimigos expressar-se-á em atos, palavras e orações, Jesus prossegue declarando que só então provaremos conclusivamente de quem somos filhos, pois só então estaremos exibindo um amor como o amor de nosso Pai Celestial, porque Ele faz nascer o seu sol. A propósito, observe a quem o sol pertence, sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Versículo 45. O amor divino é amor indiscriminado, para com os bons e maus indistintamente. Os teólogos, segundo Calvino, chamam a isto de graça comum de Deus. Não é a graça salvadora que leva os pecadores ao arrependimento, à fé e à salvação, mas a graça demonstrada para com toda a humanidade, para com o arrependido e para com o não arrependido, para com o crente e para com o incrédulo, igualmente. Esta graça comum de Deus expressa-se, então, não no dom da salvação, mas nos dons da criação e nas não menos importantes bênçãos da chuva e do sol, sem as quais não poderíamos comer, nem poderia a vida no planeta continuar. Isto, então, deve ser o padrão do amor cristão. Devemos amar como Deus, não como os homens. Pois se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Qual seria o crédito? Até os pecadores amam aos que os amam. Lucas 6:32.
Os homens decaídos não são incapazes de amar. A doutrina da depravação total não significa, e jamais significou, que o pecado original deixou o homem incapaz de fazer qualquer coisa boa, mas, antes, que todo o bem que faz está até certo ponto manchado pelo mal. Os pecadores não redimidos podem amar. O amor paterno, o amor filial, o amor conjugal, o amor entre amigos, todos estes, que tão bem conhecemos, são experiências normais de homens e mulheres sem Cristo. Até os publicanos, os mesquinhos cobradores de impostos que, por causa de sua extorsão, tinham a reputação de gananciosos, amavam a quem os amava. Até os gentios, aqueles cães, como os judeus os chamavam, esses intrusos que odiavam os judeus e que desviavam o olhar ao verem um deles na rua, até eles se saúdam entre si. Nada disso estava sendo posto em dúvida. Mas todo o amor humano, até o mais elevado, o mais nobre e o melhor, está até certo ponto contaminado pelas impurezas do interesse próprio. Nós, os cristãos, somos especificamente chamados para amar os nossos inimigos, amor no qual não há interesse próprio, e isto torna-se impossível sem a graça sobrenatural de Deus. Se amarmos apenas aqueles que nos amam, não somos melhores do que os vigaristas. Se cumprimentarmos apenas os nossos irmãos e irmãs, apenas os nossos companheiros cristãos, não somos melhores do que os pagãos. Eles também se cumprimentam uns aos outros. A pergunta de Jesus foi: o que vocês estão fazendo mais do que os outros? Versículo 47. Esta simples palavra, mais, foi o ponto culminante do que ele estava dizendo. Não basta aos cristãos parecer-se com os não cristãos. Nossa vocação é para ultrapassá-los em virtude. Nossa justiça tem de exceder a dos fariseus. Versículo 20. E o nosso amor deve ultrapassar, ser mais do que o dos gentios. Versículo 47. Bonhoeffer explica bem isso. O fator especificamente cristão consiste no extraordinário, no invulgar, não natural. É o muito mais, o muito superior. O natural é, tô alto, a mesma coisa, tanto para os gentios como para os cristãos. O especificamente cristão começa com o perissom. O essencialmente cristão consiste no extraordinário. Páginas 89 e seguintes. E o que é o perissom, este mais ou extra, que os cristãos devem exibir? Bonhoeffer responde assim: é o próprio amor de Jesus Cristo, o amor que sofrendo e obedecendo vai à cruz. A essência, o extraordinário do cristianismo é a cruz. Página 89. O que ele escrever é verdade. Mas, para sermos mais precisos, a maneira como Jesus o expôs declara que este superamor não é o amor dos homens, mas o amor de Deus que, pela graça comum, concede o sol e a chuva aos ímpios. Portanto, sede vós, o vós é enfático, fazendo a distinção entre os cristãos e os não cristãos, perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celeste. O conceito de que o povo de Deus deve imitar a Deus e não aos homens não é novo. O livro de Levítico repete cerca de 5 vezes este mandamento como um refrão. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, sereis santos, porque eu sou santo. Levítico 11:4, 19:2, 27 e conforme 1 Pedro 1:16. Mas aqui, Cristo nos chama para sermos perfeitos, não apenas santos. Alguns mestres que ensinam a santidade têm erigido sobre este versículo grandes sonhos quanto à possibilidade de se atingir nesta vida um estado de perfeição sem pecado. Mas as palavras de Jesus não podem ser forçadas para significar algo assim sem provocar discordância no sermão, pois ele já indicou nas bem-aventuranças que a fome e a sede de justiça são uma característica perpétua dos seus discípulos. E no capítulo seguinte, ele nos ensina a orar constantemente. Perdoa-nos as nossas dívidas. 6:12. A fome de justiça e a oração pelo perdão, sendo contínuas, são indicações claras de que Jesus não esperava que seus seguidores
se tornassem moralmente perfeitos nesta vida. O contexto mostra que a perfeição, ao qual ele se refere, relaciona-se com o amor, esse perfeito amor de Deus que é demonstrado até mesmo àqueles que não o retribuem. Na verdade, os mestres nos dizem que a palavra aramaica que Jesus teria usado significava tudo abrangente. O versículo paralelo da narrativa de Lucas sobre o sermão confirma isso. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. 6,36. Somos chamados para ser perfeitos em amor, isto é, para amar até os nossos inimigos com o amor misericordioso e abrangente de Deus. O chamado que Cristo nos faz é novo, não apenas porque é uma ordem para sermos perfeitos, mais do que santos, mas também por causa da descrição que faz do Deus que devemos imitar. No Velho Testamento, encontramos sempre: Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Mas, agora, nos dias do Novo Testamento, não é mais ao único Redentor de Israel que somos chamados a seguir e obedecer, mas ao Pai Celeste. Versículos 45 a 48. E nossa obediência virá dos nossos corações como manifestação de nossa nova natureza, pois somos filhos de Deus através da fé em Jesus Cristo. E podemos demonstrar de quem somos filhos apenas quando exibimos a semelhança familiar, somente quando nos tornamos pacificadores como Ele é. Versículo 9. Apenas quando amamos com um amor todo abrangente como o seu. Versículos 45 a 48. As duas últimas antíteses da série revelam uma progressão. A primeira é uma ordem negativa: não resistais ao perverso. A segunda é positiva: amai os vossos inimigos e procurai o seu bem. A primeira é um chamado para uma não retaliação passiva. A segunda, para um amor ativo. Ou, nas palavras de Agostinho, muitos têm aprendido a oferecer a outra face, mas não sabem como amar a pessoa que os esbofeteou. Página 58. Portanto, temos de ir além da paciência, até o serviço, além da recusa de retribuir o mal, até a determinação de vencer o mal com o bem. Alfred Plummer resumiu as alternativas com admirável simplicidade. Retribuir o bem com o mal é demoníaco. Retribuir o bem com o bem é humano. Retribuir o mal com o bem é divino. Página 89. Através de toda a sua exposição, Jesus apresenta-nos os modelos alternativos com os quais contrasta a cultura secular à contracultura cristã. Arraigada na cultura não cristã está a noção de retribuição, a retribuição tanto do mal como do bem. A primeira é óbvia, pois significa vingança. Mas a segunda, às vezes, é sobrelevada. Jesus expressou-a com a frase: fazer o bem aos que vos fazem o bem. Lucas 6,33. Portanto, a primeira diz: você me prejudicou e eu vou lhe fazer o mesmo. E a segunda: você me fez um benefício e eu lhe farei outro. Ou, mais coloquialmente, amor com amor se paga. Portanto, a retribuição é o método do mundo, a vingança de um lado e a recompensa de outro, devolvendo injúrias e devolvendo favores. Então ficamos quites, nada devendo a ninguém, e acertamos as nossas contas. É o expediente do orgulhoso que não suporta ficar devendo nada a ninguém. É uma tentativa de ordenar a sociedade através de uma justiça dura e imediata que nós nos administramos, de modo que ninguém consegue, de forma alguma, ser melhor do que nós. Mas isso não funciona no reino de Deus. Os pecadores, os gentios e os cobradores de impostos comportam-se assim. É o máximo que eles podem atingir. Mas esse perdão não é suficientemente alto para os cidadãos do reino de Deus. O que vocês fazem mais do que os outros? Jesus pergunta. Versículo 47. Portanto, o modelo que ele coloca diante de nós como alternativa do mundo à nossa volta é o Pai que está acima de nós.
considerando que ele é bondoso para com o mal e o bom, igualmente, seus filhos também o devem ser. A vida da velha e decaída humanidade baseia-se na justiça rude, que se vinga das injúrias e retribui os favores. A vida da nova e redimida humanidade baseia-se no amor divino, recusando-se à vingança, mas vencendo o mal com o bem. Jesus acusou os fariseus por duas sérias restrições ao amor. Naturalmente, eles criam no amor. Todas as pessoas creem no amor. Sim, mas não o amor por aqueles que os tenham maltratado, e nem tampouco o amor pelos gentios intrusos. O espírito do farisaísmo continua difuso. É o espírito da vingança e do racismo. O primeiro diz: eu amo gente agradável, que não faz mal a ninguém, mas não vou me calar diante daqueles que me prejudicam. O segundo diz: eu amo meus amigos e parentes, mas não esperem que eu ame quem eu não conheço. Na verdade, Jesus espera que os seus discípulos façam exatamente aquelas coisas que as pessoas acham que não podem ser esperadas de ninguém que tenha a cabeça no lugar. Ele nos convoca a renunciar a todas aquelas restrições convenientes que gostamos de impor ao amor, especialmente a vingança e o racismo, para amarmos de maneira toda inclusiva e construtiva como Deus. Examinando todas as 6 antíteses, torna-se claro qual é a justiça melhor para a qual os cristãos são chamados. É uma justiça profunda que vem do coração onde o Espírito Santo gravou a lei de Deus. É um fruto novo que exibe a novidade da árvore, vida nova desabrochando da nova natureza. Portanto, não temos liberdade para esquivar-nos ou fugir das sublimes exigências da lei. Esquivar-se à lei é um passatempo dos fariseus. A característica dos cristãos é um ávido apetite para a justiça, uma contínua fome e sede dela. E esta justiça, quer seja expressa na pureza, na honestidade ou na caridade, demonstrará a quem pertencemos. Nossa vocação cristã não é para imitar o mundo, mas o Pai. E é por meio dessa imitação que a contracultura cristã se torna visível.